Oi, eu sou a Michele. Eu sou a Natália e esse é o Lentes da Maternidade. Aproveitando, gostaríamos de agradecer a Concor, que forneceu essas lindas canecas personalizadas, tá? Olha só, gente, que coisa mais rica e delicada. A Concor trabalha com vários tipos de personalizados. E hoje, no nosso episódio, nós estamos aqui com a doutora Simone. Ela é nutricionista materno-infantil. E hoje, o nosso episódio, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai trazer informações, orientações e tirar muitas dúvidas de muitas mamães sobre alguns tópicos que acontecem aí na gestação em si. Né, Mi? É isso aí. Seja bem-vinda, Simone. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada, eu. Vamos começar falando sobre um assunto que, vamos se dizer que é bem intenso, né? Principalmente as tentantes que emendam ali na gestação, elas ficam com receio e acontece muito. Diabetes gestacional. Você pode explicar um pouquinho pra gente o que seria a diabetes? Como que ela funciona ali quando envolve uma diabetes gestacional? Bom, primeiramente, a gente pensar que a diabetes gestacional, ela é algo fisiológico que pode acontecer ali na gestação, tá? Então, normalmente, a mulher, a gestante, ela já tem uma glicemia mais alta durante a gestação. Só que o que acontece? Existem aquelas gestantes que desenvolve e outras não. Existe um controle glicêmico e outras não têm o controle glicêmico, tá? Então, assim, depende muito. Quando, por exemplo, quando a glicemia ela fica muito alta, a glicose sanguínea fica muito alta, e esse açúcar fica ali circulante, normalmente acima de 92 em jejum, ou acima, após a refeição, por exemplo, após 1-2 horas, acima de 140, isso já é classificado como diabetes gestacional. Aí, com 24 e 28 semanas, a gestante faz um exame que chama curva glicêmica. Esse exame Então, é dado 75 gramas de destrose, né, de açúcar praticamente puro ali, que vai elevar essa glicemia muito rapidamente e aí eles vão verificar nesse exame se o corpo vai fazer essa glicose entrar no sangue ali rapidamente ou não, dependendo ali dos valores, né? Então, a gente tem os pontos de cortes desse exame e aí nesse período da gestação que é diagnosticado. Pode ser diagnosticado ali até antes desse exame, normalmente não é o correto, mas muitos obstetras levam em consideração diabetes gestacional, por exemplo, uma glicemia de jejum acima de 92. Já seria um ponto de corte, por exemplo. Entendi. E é possível, doutora, fazer esse exame da curva glicêmica, dar normal, fazer acompanhamento lá com as picadinhas, tudo normal. Só que o bebê, quando nasce ou ali na gestação mesmo, na ultrassom, ter todas as características de uma diabetes gestacional. É possível fazer uma diabetes gestacional sem mostrar nos exames? Sim, pode acontecer. Por exemplo, alguns sinais bem claros, às vezes, por exemplo, de diabetes gestacional, que a gente pode ficar ali com um pezinho ali, né, atrás, uma pulguinha atrás da orelha, por exemplo, é quando essa mulher está ganhando muito peso. Aí, às vezes, no exame, dá normal, por exemplo, curva glicêmica, deu normal, não deu alteração, por exemplo, de glicemia, nem indício de diabetes gestacional, porém, ela tem alguns sinais. O bebê começa a ser um bebê gig, por exemplo, o líquido amniótico começa a aumentar, tá? Então, a gente começa a ver alguns sinais ali de que pode haver, sim, uma diabetes gestacional. Por isso que somente o exame de curva glicêmica não é uma coisa que a gente tem que focar somente para diagnóstico, entendeu? Sim. Então pode dar certo. Já tive paciente, por exemplo, que deu certo. Nossa, o exame deu tudo bem, o médico falou que tá tudo certo. Só que depois começou com outros sinais, ali de uma possível diabetes gestacional. E a gente vai verificando através de outros exames, né? Então, insulina pós-prandial, glicemia pós-prandial, pós-refeição, né? Que a gente fala, né? Glicemia de jejum. Então, depois a gente vai verificando. E o próprio ultrassom. Se o bebê tá, por exemplo, tá ganhando muito peso, e você vê que a mãe e o pai não são grandes, então alguma coisa tá errada, né? Esse bebê tá sendo ali, tá percentil 90, 97, aumentando, e aí já é um indício ali de diabetes gestacional, aí tem que ficar de olho, começar a fazer exames, e talvez exames mais específicos, não somente ficar focando em glicemia de jejum, ou a curva, por exemplo, entendeu? Então, Eu pergunto porque na minha gestação aconteceu isso, eu fiz o da curva glicêmica, acho que com 22 semanas, deu normal, só que com 28 a gente descobriu que o líquido estava aumentado,
Então tinha muito líquido. E a gente já via nas ultrassons que ele era grande. Então, tipo assim, fazia ultrassom com 30 semanas, mas tamanho, peso dele era de um bebê de 32. Sabe? Sempre 2 semanas a mais. E com 35 semanas eu internei, fiz outra curva glicêmica, porque os médicos estavam desconfiando. E deu normal também. Fiz o acompanhamento internada do furar o dedinho de manhã, de tarde, de noite, toda hora. Tudo normal. Só que ele nasceu com 36 semanas e um dia, com 3,570 kg. Nasceu Então. enorme, uma bolinha. E dizem também que é um dos pontos também, quando faz diabetes gestacional, pode acontecer, é o desconforto no bebê, né? E ele desconfortou também. Mas assim, depois que mesmo nasceu. com todos os resultados dos exames não acusando, ela poderia estar? Na verdade, ela fez o exame até fora do período de diagnóstico. Ela fez com 22 semanas, né? Que Fiz você 22 e depois com 35. Então, olha só, ela fez com 22. O ponto para diagnóstico de diabetes gestacional, que é o período onde a gente tem uma maior probabilidade dessa glicose ficar aumentada, maior liberação de insulina, é entre 24 e 28 semanas. Antes ou acima dessa, por exemplo, né, entre 24 e 28, antes ou depois, eles não consideram muito, conforme o resultado da curva, diabetes gestacional. Entendeu? Então, o certo para diagnóstico é entre 24 e 28 semanas. É que normalmente tem médico que pede muito antes. Eu já vi médico pedir, por exemplo, com 15 semanas. Nossa. Não tem, sabe? Não faz sentido, né? Você pedir, por exemplo, com 15 semanas de gestação uma curva glicêmica. Ou então tem médico que pede muito ali, ou acima de 28, 30, 32 semanas, que também não faz muito sentido. Tá? Claro que com 32 semanas vai estar muito mais aumentada essa glicemia dessa mulher. Entendeu? Mas assim, qual que é a diferença? Fisiologicamente, então a mulher vai aumentar a glicemia? Vai, até porque precisa ter glicose sanguínea ali pro bebê, porque a glicose é a principal energia ali para desenvolvimento fetal é a glicose, né? Tanto é que quando elas têm o diagnóstico de diabetes gestacional, o que elas fazem? Cortam praticamente o carboidrato, muitas vezes por orientação médica mesmo. Para de comer carboidrato, para de comer fruta, passou a glicemia baixar. Só que baixa tanto, 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 que o bebê para de receber essa glicose. E aí o que acontece? Restrição de crescimento. O bebê entra em restrição de crescimento intrauterino e para de crescer. Entendeu? Então, assim, o primeiro ponto que você fez fora ali do tempo que deveria fazer, tá? E outra coisa, avaliar outros fatores também, predisposição genética, histórico familiar, histórico seu de saúde, tudo isso leva em conta para a gente perceber se está tendo uma diabetes ali ocorrendo ou não. Não é só pegar, fazer o exame, ok, tudo certo, não tá bom. Então faz, come, continua comendo, tá tudo certo. Você viu que não deu, né? Você viu que teve o seu probleminha lá na frente com o bebê. Entendeu? Entendi. E qual seria o principal fator de risco para desenvolver a diabetes gestacional? Bom, vamos lá. Fator de risco, idade materna é um, tá? Gestações anteriores, por exemplo, que teve diabetes gestacional também é um fator de risco. A mulher que é hipertensa, ela tem um fator de risco também, tá? E a mulher que ela tá com uma alimentação assim completamente desregulada, muito carboidrato, muito açúcar e o sedentarismo. Isso, mas assim, fator e idade. Tem tudo. Outra coisa também, que até que eu esqueci de falar, gestações. Então, por exemplo, a mulher que ela teve muitos filhos, acima, por exemplo, de 3 filhos, ela já tem um fator maior de risco de diabetes gestacional. A idade influencia também? A Não? idade influencia. É? Influencia também. Fator idade, né? Então, quanto mais a mulher, ela tá mais na idade mais avançada, lá pelos seus 40 anos, ela tem uma predisposição maior. E uma paciente que ela desenvolveu uma diabetes gestacional, ela tem uma predisposição a ter, mesmo depois da gestação? 7% das mulheres que tiveram diabetes gestacional têm pós-maternidade. Mas existe sim um risco de desenvolver, de continuar, de ter um descontrole glicêmico depois. Tanto é que normalmente pacientes que fazem o acompanhamento comigo na gestação, eu já continuo pós-parto, e se elas têm o hábito de fazer a medição ali né, destro, fazer certinho, a gente continua. Se bem que eu não confio muito nesse aparelhinho, né? Tem aparelhinho que dá uma descontrolada, dá errado os valores, dá uma diferença bastante em relação a sanguíneo, né? Mas a gente faz o acompanhamento só pra, né, ver certinho se ela tá conseguindo metabolizar o açúcar direito ou não, né? Mas no acontece pós-parto. muito, assim, antes da gestação, a minha curva glicêmica tá ok, meus exames estão ok, e depois, durante a gestação, desenvolvi a diabetes gestacional e continuei com a diabetes descompensada depois da gestação. Acontece muito isso? Não, é bem pouco. Ah, É então bem pouco. é algo Não é mais- a maioria.
É aquilo que eu falei, 7% apenas das gestantes no total desenvolvem uma diabetes ali, assim, pós-gestação e continuam depois esse descontrole, né? Mas é bem difícil, porque depois, baixando os níveis de glicose, tem o parto, o bebê já nasceu, já não tem a placenta produzindo muito hormônio que faz a insulina subir muito, e aí depois normaliza, normalmente normaliza. Tá? É bem raro as que ficam ali com diabetes após. Entendi. E pro diagnóstico da diabetes gestacional, seria só esse exame de curva glicêmica mesmo? Ou teria algum Não. outro exame que identifique? Ah, tem outros exames. A gente tem vários exames que dá para fazer. Frutosamina é um deles. A gente tem a insulina de jejum, insulina pós-refeição. A gente tem que é após 2 horas, então a gestante faz a primeira garfada do almoço. Depois de 2 horas ela vai lá e colhe a insulina pós-prandial e a glicemia pós-prandial, que é pós-refeição, tá? É a mesma coisa ao invés de furar o dedinho, ela vai no laboratório, colhe, que é muito mais fidedigno, inclusive, tá? Então a gente tem esses. E a glicose, a hemoglobina glicada, né? Que a hemoglobina glicada também ela mostra muito como. Só que a hemoglobina glicada ela é um exame onde a gente avalia a cada 3 meses. Então, por exemplo, normalmente eu solicito a cada trimestre só. Eu não fico solicitando todo mês ou a cada 2 meses, não. É mais a cada trimestre, que aí ela tem a modificação dela e aí a gente consegue acompanhar. Mas tem sim outros parâmetros, com certeza, né? Só. É isso que eu ia perguntar, porque assim, eu tenho cirurgia bariátrica e a minha obstetra não passou aquele exame maravilhoso que todo mundo Não gosta, né? pode. Porque não pode, Não daquele pode. famoso dumping, né? A gente fica bem Isso. mal. Mas Dá uma ela foi Com o verificando exame do através da líquido? glicose. Ah, tá. Quem tem bariátrica não pode Não fazer. pode. Ela foi verificando através da glicose. Então, assim, só através da glicose foi ok. Você não pôde fazer o uso da 75 gramas de Isso. destrose, né? Que Aham. bariátrico não pode. Felizmente ainda vimos muita recomendação médica fazendo, né? É um crime, né? Fazer isso com bariátrico. Mas a gente pode coletar o quê? Insulina de jejum, a insulina pós-prandial, a glicemia de jejum, a glicemia pós-prandial. Né? Então, tem outros parâmetros, sim, que dá pra gente ver. Não é Tem somente... outras opções pra descobrir. Com certeza. Tanto é assim, se eu tenho um paciente, por exemplo, que o obstetra não solicita a curva glicêmica. Eu acho maravilhoso, porque não tem tanta necessidade, gente. Porque, veja bem, uma gestante que tá comendo certinho, por exemplo, ela faz uma alimentação super saudável, e ela vai lá e toma uma elevada quantidade de glicose, você vê que o bebê fica super agitado, inclusive, né? Eles ficam todo bem agitadinho. Então, assim, vai essa carga de glicose tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, existe uma sobrecarga hepática muito grande da parte da mãe e da parte do bebê. Então, assim, é muita coisa, é muito açúcar de uma vez só, entendeu? Tanto é que tem muita gestante que passa mal, desmaia, dá ânsia de vômito. Fazer isso em jejum ainda, né? Eles fazem. É complicado, sacanagem, né? sacanagem. Então, assim, realmente um exame muito ruim, mas existem, graças a Deus, existem várias outras formas de a gente diagnosticar, de a gente ver como é que tá. Inclusive ultrassom. Ultrassom mostra muito, né? Líquido amniótico, por exemplo, a gente consegue ter um parâmetro do que tá acontecendo. Se tiver, por exemplo, aumentando demais, o bebê tá urinando muito, e a gente vê que essa glicose tá muito circulante, e aí a gente vê que o negócio Não tá legal. não tá legal, isso mesmo. E só quem ganha muito peso desenvolve diabetes gestacional ou não? Quem Não, às vezes tá não. dentro ali do parâmetro. Não, com certeza. Isso não tem nada. É a mesma história de que quem é muito magro tem triglicerídeo baixo? Nem sempre. Já vi muita gente magra com triglicerídeo lá em cima, tá? E a questão da diabetes gestacional é a mesma coisa. Tanto pessoa magra, pessoa, né, que tá acima do peso, que tá ganhando muito peso, ou aquela gestante que não tá ganhando peso. Ela pode ter uma diabetes gestacional ali. Isso não, né? É uma alteração metabólica ali. Então, claro que a gente pensa que às vezes a mulher que ela tá ganhando muito peso, ela vai ter uma predisposição maior? Vai. Ela vai ter um aumento de gordura abdominal, né? Ela vai ter um aumento de gordura corporal, e isso pode atrapalhar, né? O metabolismo dela. Então, realmente pode favorecer a essa diabetes aí acontecer. Mas a mulher que não está ganhando tanto peso assim, ela também está no mesmo, né? Ela pode sim estar desenvolvendo essa diabetes gestacional. A gente sabe que a gente consegue verificar através dos exames o diagnóstico de diabetes gestacional, mas sem fazer o exame, qual é o sinal de alerta que a mulher ela consegue encontrar ali no corpo e acender o alerta assim, eu estou com diabetes gestacional? Sede excessiva, ganho de peso,
né? Então, aquela mulher que ela tá ganhando muito e pesa assim 2, 3 quilos, às vezes na semana, que já aconteceu bastante. O bebê, a circunferência abdominal do bebê tá aumentando bastante. E tem bebês, por exemplo, que tem a circunferência abdominal, às vezes, é maior que a circunferência cefálica. Então, isso significa que está aumentando muito, muita gordura abdominal ali. E isso é um indício realmente de glicose sanguínea mais alta. Muito Tá. xixi também? Ou não? Isso. Normalmente, por que o líquido amniótico aumenta, né? O bebê começa a urinar mais quando existe uma diabetes gestacional acontecendo. Então, ele urina mais e aí aumenta o líquido. Entendeu? Entendi. Tanto é que o diabético, ele urina bastante, né? Uhum. Ele tem muita sede, urina bastante, então existe essa compensação. Doutora, e de que forma a diabetes gestacional pode atrapalhar o desenvolvimento do bebê? Então, quando a gente pensa numa diabetes gestacional, a gente pensa o quê? No metabolismo, né? Então, assim, tudo no perfil metabólico. O que pode trazer uma diabetes gestacional para uma criança? Ah, minha mãe teve diabetes gestacional. Intolerância à glicose dessa criança, tá? Então, essa criança, ela vai ter o pâncreas dela trabalhando mais. Né? Então, assim, ela vai ter mais sobrecarga ali, né, no pâncreas, mais sobrecarga hepática também, por conta dessa diabetes compensada. Porque tudo que a mãe sente na gestação, o bebê também sente. Sim. Tá? Então, assim, o bebê ele vai ter que trabalhar muito a metabolizar essa glicose, tá? E para a criança, além de, vamos pensar aqui para a criança, né? Risco de parto prematuro, né? Isso aí é bem risco de, na verdade, desenvolver tanto ele ser grande para a idade gestacional, nascer um bebê grande, ele também pode nascer pequeno. Então, existem essas duas, né? Essas duas vertentes aí de ganho de peso, ou ganha pouco, ou ganha muito. Então, ele pode nascer prematuro, tá? Então, e pensando na infância, essa criança, ela vai ter uma predisposição a ter uma intolerância à glicose, muito mais do que, por exemplo, uma mãe que não teve diabetes gestacional, tá? Então, uma criança que, de repente, vai gostar de mais doce, ela vai ter esse paladar voltado mais pro doce. Tanto é que o paladar da criança se faz na gestação, não é quando a criança começa a comer. E já que a gente ainda tem mais perguntas sobre a diabetes gestacional, mas já que você abordou essa parte do paladar infantil, por que é indicado, né, a gente só oferecer doce para criança após os 2 anos? Porque da pré-concepção até os 2 anos existe uma janela, né, de formação ali imunológica da criança e metabólica, tá? Então, assim, o que acontece? Tudo nessa janelinha da pré-concepção até os 2 anos tem que ser muito bem feito. Principalmente a questão da ingestão do açúcar, mais o açúcar, né? Porque o sal com um ano a partir de um ano a gente já pode entrar, tá? Mas a questão do açúcar, por exemplo, então, porque pode atrapalhar todo o metabolismo da criança, então pode fazer uma alteração ali metabólica. E fora que, né, a gente tá nessa formação de paladar ainda, né? Então, assim, da vida intrauterino até os 2 anos, a gente tem uma janela muito forte de formação de paladar. Tanto é que crianças que não consomem o açúcar ali não consomem, né? O açúcar antes dos 2 anos, é uma criança que vai ter uma tendência a não querer açúcar, não gostar muito de açúcar porque após os 2 anos ele vai ter contato de um jeito ou outro, né? Numa festa, sim, ou às vezes família que dá, né? Então vai ter contato. Mas essa é uma criança que com certeza vai ter um paladar muito menor pro doce. Então existe essa... A gente tá falando, a gente tá aqui assim, ó, doutora, a gente quebrou essa janela. Vou ser sincera, eu consegui segurar até 1 ano meu filho sem doce, nada de açúcar, nada de açúcar. E aí depois... Aí depois tem a avó, né? Então, é que lá em casa, lá em casa, como eles sabem, né, sou nutricionista e justamente cuido dessa parte de criança, não teve conversa, né, então, tanto é que, assim, a avó, tanto da parte de mãe quanto da parte materna, por exemplo, respeitam muito, né, então tudo que for dar, posso, e até os 2 anos ela teve, a minha filha, né, a Lorena, que hoje tem 4, teve 0 contato com açúcar, depois dos 2 anos não teve contato, não teve jeito. Vai pra festinha, às vezes o pai quer agradar com uma coisinha ou outra, entendeu? Então, mas assim, eu falo que tudo é equilíbrio, né? Mas é muito importante os pais respeitarem, sim, essa janelinha ali esse cuidado, pré-concepção até os 2 anos. Então, criança nasceu, leitamento materno exclusivo, tá? O que é o ideal, tá, gente? Mas eu sei que não é a realidade de muitas mães. O ideal
aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Depois dos 6 meses, introdução alimentar até 1 ano. Depois de 1 ano, muda a alimentação dessa criança, que a criança vai ter acesso a outros alimentos, vai poder, por exemplo, incluir o sal. E aí, depois dos 2 anos, até os 2 anos, nada de açúcar. Depois dos 2 anos, aí tem os outros cuidados que precisa ter. E aí, pode entrar com açúcar, se a família quiser. Uma vez ou outra ali não teria nenhum problema. Claro que dependendo da situação também de cada criança, né? Doutora, aí no caso da fórmula, segue a mesma pegada do leite materno? Até quando é recomendado dar ou parar? Olha, a fórmula, na verdade, antigamente sempre eles recomendariam até depois de 1 ano, mas recentemente, né, foi colocado ali como obrigatório até 1 ano. Depois de 1 ano não seria mais obrigatório o uso de fórmula infantil, tá? Continua a dar a mãe que quer, porque depois de 1 ano, por exemplo, a criança que não quiser tomar leite, a gente consegue suprir a necessidade de cálcio, de proteína, através dos alimentos mesmo, tá bom? Através de um queijo, através, por exemplo, dos outros alimentos que existem, né? Que são, por exemplo, fonte de cálcio, fonte de magnésio, fonte de proteína, até aí tudo bem. Mas fórmula mesmo, que é preciso obrigatoriamente até 1 ano. Que aí Então, acima de 1 ano, por exemplo, já pode tomar leite de caixinha. Leite de caixinha eu não indico, né? Eu tô querendo leite de caixinha, vai. Mas assim, a recomendação hoje, que após 1 ano, sim, teoricamente eles já liberaram o leite normal, sem ser fórmula. Tem alguns que tem indicação de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem. É porque o meu, ele tomou até 1 ano, ele tomou fórmula. Aí, a partir de 1 ano, a gente começou a dar aquele ninho fases. Isso, aí tem né? os outros que são mais O específicos. ninho fases, só que como a gente descobriu uma certa intolerância dele à lactose, aí eu comecei a dar o ninho 0 lactose, só que o de pó também. Mas eu sei que tem, por exemplo, o ninho de caixinha, por isso que eu perguntei, já pronto, né? E aí o de caixinha ele tem muito mais conservante, ele imagina só, porque tá. tudo que é o líquido, né? Ele tem uma é úmido, né? É água, né? Então tem uma facilidade em estragar mais fácil do que o pó, por exemplo. Então, assim, precisa de mais conservante. E, assim, entre leite de caixinha e leite em pó, prefiro leite em pó. Né? Ninho patrocina a gente. Seguiremos no pó, então. Ninho, por favor. Uma dúvida, se a criança ela já tá comendo bem, vamos lá, café da manhã, almoço, janta, e mesmo assim quer o mamar, quer o leite, acaba ali sobrecarregando a criança por excesso de gordura ou sobrecarregando até o rim da criança? Na verdade, assim, o rim não diria, tá? Mas o que acontece? Tem que ver muito a quantidade que essa criança tá comendo. Por exemplo, essa criança toma 200 ml de leite ali no dia, no final do dia para dormir. Aí, só que ela consome 3 porções de lácteos no dia. Entendeu? Então, assim, eu não posso sobrecarregar ela com muito cálcio, existe uma dosagem certa, em cada faixa etária tem uma quantidade ideal de cada micronutriente, entendeu? Então, eu não posso dar uma super, assim, colocar muito cálcio para essa criança e também não posso colocar de menos. Então, assim, mas em relação a rim, essa coisa, não teria assim, não teria essa relação, mas... Porque uma informação até que a gente recebeu, você recebeu, depois passou pra mim, foi que se a criança já tá comendo bem, tudo isso e aquilo, que nem um exemplo, uma fórmula. Eu não vou lembrar agora exatamente a medida, mas, por exemplo, a cada 20 ml, uma pazinha. Então, se a criança mama ali 60 ml, seriam 3 pazinhas. Mas a criança já mama o dia inteiro, já come o dia inteiro. Para ir tirando essa forma, esse mamar, vamos fazer lá 60 ml de água, mas com uma pazinha e meia. Dilui. Aí dilui bem. Mas ok. Mas ok fazer isso? Tipo, pra porque você não fica muito aguado, sei lá. Vai ficar. Só que aí a quantidade do leite você vai diminuir bastante. Só que aí tem que ver também por que essa criança ainda mama, será que tem alguma relação emocional com isso? Porque o leitinho, né, antes de dormir principalmente, ele é muito associado com o quê? Soninho, né? Com sono, aconchego, né? Então, por isso, por exemplo, uma criança que mama no peito, ela gosta de mamar antes de dormir. Então, tá muito relacionado emocional também. Então, tem que ver por que essa criança ainda tá tomando, por exemplo, essa mamadeira. O meu tem 2 anos e meio. Ele mama pra dormir, e se de tarde ele vai dormir, ele também quer mamar.
Ele pede. Mas isso vai agora mais final de semana de tarde, porque durante a semana ele tá na escolinha de tarde, aí ele não dorme. Porque nos primeiros dias da escolinha até tentei mandar mamadeira, mas ele não quis dormir, como tava com outras crianças, tudo. Mas à noite é de lei. Ele pede o TT, pede pra ir pra cama e... 2 anos e meio, é bem novinho ainda, né? Então ainda tá nessa faixa, na idade de ainda querer o mamar. Eu falo assim, às vezes uma criança de 4, 5 anos querer, por exemplo, a mamadeira. Quero mamar antes de tomar uma mamadeira antes de dormir, ou tomar uma mamadeira mais vezes ao dia. Então tem que ver. E aí tem que fazer um balanço também nutricional. Entendeu? Em relação a o que tá comendo no café da manhã, como é que tá sendo a alimentação, porque criança muda muito de interesse, né, na alimentação. Muito. Tem dia que Nossa. quer uma coisa, tem dia que quer outra, tem dia que adora comer um queijo, tem dia que não quer ver o queijo, então É não isso sei se o mesmo. seu Nossa. é assim, É mas a assim. minha, por exemplo, de 4, ela é bem assim, eu falo que é de fases na alimentação. Tem dia que ela ama brócolis, tem dia que ela não quer ver o brócolis. Então, e eu respeito, né? A gente não pode ficar forçando a vezes criança a não ver. come Maior ameaça. barato, né? Tu vai no É. mercado, você enche o carrinho de brócolis, você sabe que adora. Aí no dia seguinte não quer mais brócolis, olha lá. É, A geladeira cheia de brócolis. A é tia da bem assim escola até mesmo. falou, porque a gente sempre manda alguma frutinha junto com biscoito, com alguma coisa. Porque ele amava fruta. Aí ela falou pra gente na reunião, falou, ó, eu sei que vocês insistem, mas o Matheus não tá comendo frutinha. Ele não quer, tipo, perdeu assim o gosto, e mesmo a gente É uma insistindo. fase, pode ser uma Qualquer fase. uma fruta? Qualquer fruta. Qualquer fruta, ele não quer. Ele deixa, volta a fruta. Tanto que essa semana, por exemplo, ele tava meio ruinzinho, não queria comer. Não queria comer comida, não queria comer fruta, não queria comer nada. Era só leite. Leite de manhã, leite de tarde, leite de noite. O leite era a única coisa que ele aceitava. E aí o que acontece? O leite, todo alimento industrializado, ele tem bastante o quê? Paladar. Então, pode alterar, inclusive, paladar da criança e fazer com que essa criança aceite cada vez menos alimentos, eu falo que alimentos é comida de verdade, tá? Então, você pode ver, batata, toda criança que consome leite 3 vezes ao dia, por exemplo, ela rejeita muito comida. Altera muito o paladar. Bom saber Tá? disso. Então, assim, por isso que eu falo, a criança não tá comendo comida, toma leite? Ai, toma 3 vezes no dia, de manhã, tarde e à noite. Vamos reduzir esse leite. Que aí o paladar dele vai aceitando melhor a comida, melhor a fruta, entendeu? E Então, essa tem técnica de aumentar a quantidade de água e diminuir a quantidade de leite pra poder meio que tapear a criança, não tem assim, problema. você vai aumentar a quantidade de líquido, você vai Pra encher pra um aquela pouquinho criança mais que esse... tá acostumada, tá associando o mamar com o sono. a gente diminui... pode ser uma técnica boa, porque a gente diminui a quantidade do leite em si, mas a gente vai estar aumentando o volume da água, ou seja, ele vai estar enchendo mais o estômago dele, né, ali, então ele vai ficar muito mais saciado por conta do líquido que ele tá tomando mais. Uhum. E isso pode impactar, infelizmente, também no apetite, de comer comida, né? Ah, tá. Então, aí tem que tentar ver. É uma estratégia, mas também a gente não sai muito do que a gente quer sair, entendeu? Que Sim. seria realmente parar a mamadeira. E Ou diminuir, né? Doutora, voltando pro... A gente tá finalizando as perguntas sobre diabetes gestacional. Depois a gente vai entrar em um outro tema. No caso da diabetes gestacional, mãe que já foi diagnosticada, é necessário sempre usar insulina? Ou tem muitos casos dá certo só com uma dieta, com um exercício físico? Olha, a insulina tem que ser o último do último dos recursos. Normalmente, a gente consegue baixar com certeza com a alimentação, a gente consegue baixar bastante com o exercício físico, tá? A atividade física, principalmente com a musculação. Tá? Então, se consegue baixar muito. Insulina é o último recurso que o médico tem que aderir, porque muitas das vezes não tem necessidade. Tá. Alguns médicos entram com, assim, logo de cara, que na minha opinião, eu acho um erro, porque vamos tentar primeiro. Teve uma paciente, por exemplo, uma vez, que ela tava toda desesperada, a minha médica já quer entrar, a minha médica quer entrar, e a gente já tava conseguindo controlar. E eu mandei uma mensagem para a médica dela, eu falei, olha, eu vou entrar agora com uma suplementação mais específica para controle de glicemia, a gente está mudando a dieta, você pode esperar 2 semanas? Se 2 semanas você não tiver um resultado, tudo bem, você entra com insulina com ela, tudo bem para você? Então eu entrei em contato com a médica dela, conversei com ela, ela falou, não, Simone, tudo bem, vamos fazer assim então. Em 2 semanas a gente conseguiu, ela fez a suplementação que eu passei e
conseguimos reduzir bastante a glicemia, deu certo, e a médica mesmo falou, não precisa entrar com insulina. Então, assim, é tudo uma questão de também de trabalhar em conjunto ali, o médico, né, que tá fazendo acompanhamento com o nutricionista, para a gente conseguir ajudar o paciente, né, e entrar em consenso ali os dois, não, então a médica entrou, graças a Deus que ela entrou, vamos esperar, esperamos 2 semaninhas, conseguimos controlar, ela tava fazendo a medição pela destra, né, o furinho, e aí deu tudo certo, e ela não precisou entrar. E tem muita mãe que é teimosa, tipo, ai, não vou seguir dieta, não quero dieta. Não vou fazer exercício Olha, físico. Muita mãe Natália. É difícil, porque quando elas chegam para mim com diabetes gestacional, elas já chegam bem preocupadas com o que pode acontecer com ela, com parto, com bebê, pós-nascimento. Então, assim, pelo susto, elas fazem. obedecem, Exatamente. fazem bonitinho. Tá. Eu tive uma agora de acompanhamento no final da gestação, ela me procurou há 3 meses atrás, ela estava com 20 e poucas semanas. Ela, ai, Simone, eu tô assim. Aí me explicou, começamos um acompanhamento. Conseguimos controlar. A bebezinha dela nasceu agora, já me mandou foto. Olha, ela tá aqui, tá linda. E ela tá toda feliz, toda encantada. Ela tá fazendo as medições, tá tudo controladinho, pós-gestação, tudo controlado. Entendeu? Então, assim, dieta, atividade física e suplementação específica. É isso que eu fiz e que conseguimos controlar. Não precisou entrar com insulina, a médica também tava meio que assim, para entrar e não precisou entrar. Uma das perguntas era como o acompanhamento multidisciplinar ajudaria no processo, né? E você até falou que é um conjunto entre Sim. Nutri, médico, mas assim, qual que é o principal papel da Nutri nesse processo? Nutrir as suas células, fazer o controle glicêmico, tá? Então, assim, o controle glicêmico não é só... A gente tem que pensar em contar o carboidrato. Então, a gente vai ter que montar um cardápio, por exemplo, contando a quantidade de carboidrato que aquela gestante vai ingerir durante o dia e também como ela vai ingerir aquele carboidrato, tá? Que isso é bem importante também. Por exemplo, não vou dar um carboidrato isoladamente para ela consumir sem uma fibra, sem uma proteína, por exemplo, sem uma gordura boa, porque é isso também que vai ajudar a controlar a glicemia daquela refeição, certo? Então, a nutricionista entra ali para fazer esse plano alimentar focado em controlar a glicemia e a quantidade que ela consome e pensando no quê? Além de controlar, nutrir esse bebê. Pensa que é fácil, mas não é. É verdade. Porque a gente tem que pensar o quê? Nutrir a mãe, nutrir o bebê e controlar o quê? A diabetes gestacional. Então, é um trabalho bem assim, bem intenso e assim, eu não consigo fazer isso sozinha, eu preciso muito da ajuda da paciente também. Então, a paciente que eu falo, tá afim, vamos fazer, porque é pelo seu bebê. Quando a gente fica grávida, a gente já é mãe. Então, Sim. assim, a gente já tem que abrir mão. Fala, gente, gestante fala, ai, muito terrorismo com gestante. Eu escuto demais isso. Ai, mas já sofremos tanto, é tanta... Gente, espera, vamos deixar... Vamos deixar o mimimi de lado um pouco, tá? Eu falo, vamos deixar o mimimi de lado um pouquinho. Vamos pensar agora, você é mãe, você tem uma responsabilidade, que é o teu filho. Ou seja, se você se entupir de porcaria, como é que vai ser a sua gestação? E eu falo, né? Então, assim, a nutricionista, ela tem esse papel fundamental de orientar, pegar um pouco no pé também, tá? De uma forma que a gestante fique também bem à vontade, ela precisa se sentir segura com isso também, e fazer todo esse controle glicêmico, tá? Além da suplemento, normalmente que elas vêm com obstetra, que o obstetra já passa, eu também passo o suplemento, a suplementação. Tá com diabetes gestacional? A gente tem uma suplementação mais específica para isso. E aí eu controlo tanto com a alimentação, a suplementação e oriento, de acordo com a liberação do médico, ela fazer uma atividade física também que é bem importante. Tá, legal. E, doutora, quais são os maiores medos das mães quando elas recebem esse diagnóstico de diabetes gestacional? Um dos maiores medos, elas têm medo, por exemplo, de bebê nascer muito grande, de nascer acima do peso, de parto prematuro. Então, ela já sabe. Porque hoje em dia as mães já vêm pra gente já com todas as informações, né? Já sabem tudo que pode acontecer, Tem o tudo que não senhor pode. Google, né? Pesquisa tudo. Então, já tem tudo. Então, muita informação, muitos profissionais que ela já segue, que dão essas orientações. Então, um dos maiores medos realmente é essa questão, né, do bebê nascer muito grande, de nascer acima do percentil, ser um bebê gig, de ter problemas no parto, inclusive, que um bebê grande pode trazer complicações para o parto. Por exemplo, um bebê gig já não pode ser um parto prematuro. Então, ou seja, se a mãe sonhou em ter um parto prematuro, já era, né? Já não tem como, vai ter que fazer uma cesárea, entendeu? Então, assim, tem essas... E muitas delas não querem
ir para cesárea, não querem essa primeira opção. Elas querem tentar um parto normal. natural, elas querem ter aquele momento, né, do nascimento. Sim. Como que lida com a pressão e a culpa nesses casos com a gestante? Como que você consegue lidar com isso? No caso, a pressão delas. Isso. Delas se sentirem Que elas pressionadas. recebem. Que elas Isso. recebem. Olha, eu converso bastante com elas, assim, durante a consulta. Eu tento tranquilizar o máximo que eu posso, tá? Chamo um pouquinho a atenção, mas eu tento tranquilizar, porque eu fui gestante 2 vezes. E eu sei, eu tive meu primeiro filho com 22 anos, eu não lembro se tive diabetes gestacional, mas eu acho, pensando hoje, que eu acho que eu tive no primeiro, porque eu tive com 18, eu comia tudo errado, ganhei muito peso, então, assim, eu lembro que eu tive umas complicações no parto, assim, com ele, foi bem, bem intenso. E nasceu bem, nasceu dentro do peso, tudo certinho, mas assim, eu tive lá as complicações, entendeu? Então, assim, eu tento tranquilizar elas, porque eu já passei por isso, né? O parto da Lorena foi bem mais tranquilo, a minha gestação com ela foi bem mais tranquilo, porque eu já sabia me cuidar, eu cuidei de tudo, da alimentação, suplementação, até os exames, muitas das vezes os obstetras não pediam, eu ia lá e fazia, colhia no laboratório. Então, assim, eu tento tranquilizar bastante elas em relação a isso e falo que assim, a gestação, ela gera um pouco de pressão, gera um pouco de culpa, mas que se você estiver fazendo tudo o seu melhor, tudo que está dentro do seu alcance, você não precisa se culpar, você não precisa se pressionar, que aquilo que a gente tem que fazer é o que está no nosso alcance, né? É o melhor. Sim. A gente vai entrar agora num outro tema, que é a restrição de crescimento intrauterino, que você até comentou em uma das respostas anteriores. E uma das perguntas é: o que é a restrição de crescimento? E como é feito o diagnóstico? Tá, vamos lá. A restrição de crescimento é quando o bebê ele tem uma queda ali no seu percentil de um tração para outro. Então, por exemplo, então ele para realmente de ter o crescimento, ou seja, o que seria o normal? O bebê ter um crescimento ali das suas medidas, percentil e peso, só que esse bebê ele simplesmente não tem essa evolução, ele fica ali, certo? É diferente de um bebê pig, tá? De um feto assim que tá pequeno para a idade gestacional. Tá. Por quê? Um bebê pig, ele pode ser pig, por exemplo, pela genética dos pais. Então, se o pai, a mãe e a família são pequenos, por exemplo, a minha cunhada é pequenininha, a mãe dela é pequenininha, o meu sobrinho nasceu pequenininho. Já o meu outro sobrinho nasceu grande. Por quê? Puxou a família nossa. Do pai. Do meu irmão, por exemplo, entendeu? Então, assim, o caso dele não é que teve restrição, ele foi uma criança pequena, inclusive tá? Agora, uma restrição é quando a gente vê uma queda realmente de percentil de um tração para outro, tá? Isso pode ter várias causas, né, da restrição. Então, assim, pode ser deficiência de ferro, pode ser uma insuficiência na placenta, pode ser uma pré-eclâmpsia acontecendo, uma pressão arterial já subindo, pode ser uma diabetes gestacional, tá? Então, assim, vários fatores levam a uma restrição de crescimento. Em que momento costuma ser identificado essa restrição de crescimento? De um ultrassom para outro. Normalmente, ali durante os ultrassons que essa gestante vai fazendo acompanhamento, que normalmente a gente consegue ver mais restrição de crescimento, quer ver? Lá por volta a partir de 25 semanas de gestação. Aí a gente já começa, porque a partir de 25, o bebê já começa a ter um ganho de peso mais acelerado, um crescimento mais acelerado. Então, cada ultrassom que a gente vai, né, acompanhando, aí vai apresentando se esse bebê vai tendo queda no percentil, ou como é que tá esse ganho de peso, se tá ideal para a idade gestacional ou não, de acordo, por exemplo, com a genética dos pais. Então, a gente vai fazendo esse acompanhamento a partir de 25 semanas. E, doutora, deixa eu te perguntar, não sei nem se é do seu nicho, se você poderia falar sobre. Eu não sei se você viu ontem, antes de ontem, não sei, aquela influenciadora Clara Maia, ela perdeu um dos filhos dela, ela estava grávida de gêmeos, teve que fazer um parto prematuro de 27 semanas, e ela até falou a sigla do nome do que aconteceu, mas pelo que ela explicou ali rápido, foi basicamente, os dois dividiam a mesma placenta, eram gêmeos idênticos, e um tava doando sangue demais pro outro feto, e o outro feto recebendo demais. Então, o que doou tava ficando desnutrido, e o que tava ganhando em excesso trouxe complicações pro coração, tudo, que foi o que faleceu. E o outro tá na UTI ainda lutando pela vida.
isso teria algo que pudesse ser evitado disso acontecer ou é algo que não tem controle sobre isso? Ai, normalmente é mais obstetra que faz esse Dessa parte. acompanhamento, exatamente. Se existe algum defeito ali na placenta, não sei, dessa troca de nutrientes de para um para outro, isso aí eu já na prática eu nunca peguei, Sim. tá? Nunca tive eu esse nunca tipo- tinha escutado falar também, eu foi a também primeira não. vez. E aí, mas normalmente eu acredito que nos ultrassons, quando é gêmeos, eles fazem o ultrassom com mais frequência, tudo certinho. Ela né? falou que fazia uma vez por semana e tava tudo Então, normal, não foi não identificado dá, nada. então. Porque ela Então falou não que é se pela fosse ultrassom que a gente identifica, É, né? porque ela falou que se fosse. Se tivessem identificado na ultrassom um pouco mais cedo, ela conseguiria fazer uma cirurgia que é tipo a laser, alguma coisa assim, que é pra Aham. corrigir isso, né? Então foi algo muito rápido que aconteceu, né? Assim, Sim. tava acontecendo, mas não foi identificado, no caso. Isso. Né? Mas. Não vejo correlação muito ali com. A nutrição em si, né? Não. Que já é algo mais da placenta também. Sim, insuficiência placentária. Por exemplo, a insuficiência placentária, ela não ocorre ali no final da gestação, ela ocorre lá no comecinho. Por isso que a mulher, quando ela é engravida, o correto mesmo, ela já ter, por exemplo, esse acompanhamento inicial logo no comecinho, né, na parte nutricional, por exemplo, para a formação adequada, inclusive, da placenta, dos vasos sanguíneos. A pré-eclâmpsia, que vai aparecer a partir de 20 semanas, ela começou a aparecer lá no comecinho da gestação. Tá? Então, assim, tudo foi começando a se formar. E aí, se não é muito bem formado, se existe algum probleminha na sua formação, ou, né, alguma deficiência de nutrientes, pode favorecer lá na frente, por exemplo, a ter essas intercorrências. Sim. Entendeu? Quais são os exames essenciais para monitorar o crescimento do bebê? Olha, para monitorar é mais ultrassom mesmo que a gente faz. Mais ultrassom. É mais ultrassom. Deu restrição de crescimento, a primeira coisa que eu penso é em deficiência de ferro. Porque normalmente o bebê ele depende praticamente de ferro ali para o seu crescimento, ali para o seu ganho de peso junto com a glicose, tá? Mas se tiver com a reserva abaixo de ferro gestante, esse bebê não tem da onde tirar ferro, e aí o que acontece? Ele tem uma restrição de crescimento. E é batata, vai fazer o ferro endovenoso, o médico passa, o bebê volta a crescer lindamente. Nossa, você Caramba, chegou a tomar é. ferro, não tomou? Também. Fora o Bem ferro precisei. da parte nutricional, o que eu mais vejo que pode ter correlação? Consumo inadequado da dieta, valor calórico total, incluindo proteínas, por exemplo. É muito comum a gestante com 25 semanas ou até mais começar a ter uma deficiência do consumo de proteínas. Não consegue às vezes comer, Enjoa, às vezes começa né? a ter uma... Como o bebê começa a ganhar muito espaço, começa a comprimir mais os órgãos, ela não consegue comer uma quantidade maior de proteína. Aí a gente já entra com as estratégias, né? Um shake de proteína ou uma creatina. Aí a gente vai vendo as estratégias que mais se encaixam com cada gestante. Sim. E quais são os principais riscos para o bebê quando há uma restrição de crescimento já identificada? Então, restrição de crescimento. Se for deficiência de ferro, a gente tem um impacto muito negativo no desenvolvimento neurocognitivo, porque a partir de 25 semanas que a gente começa a ter, o bebê começa a ter um pico de desenvolvimento neurocognitivo, tá? Então, tem esse impacto na restrição, né? O peso, né? Peso muito baixo ao nascer. Restrição de crescimento ali, por exemplo, pode, inclusive, interferir na cognição da criança, pode interferir no ganho de peso pós-nascimento, tá? Então, aquele bebê que teve restrição de crescimento, ele vai ter uma dificuldade maior em ganhar peso na sua infância, tá? Então, assim, é um bebê onde a gente, por exemplo, ferro, quando a gente entra com suplementação de ferro para bebê, é só com 6 meses. Um bebê que teve restrição de crescimento intrauterina, a gente começa com 2 meses, 3 meses de vida, a gente já começa a administrar ferro pro bebê. Entendeu? Para ter um ganho de peso adequado. E para a mãe, tem alguma complicação associada? Na restrição de crescimento? Sim. Bom, para a mãe, o que pode acontecer? Não, para gestante propriamente dita, não, tá? É mais assim pensando no bebê mesmo. É mais pensando no bebê. Para a mãe não. O problema da mãe é que ela vai ficar muito preocupada, ela vai ficar muito. Vai afetar o psicológico?
O que pode ali, a gente pensar, se fosse, pensando ali também para gestante, pode ter um parto prematuro? Até pode, né? Que para gestante também não é legal. Sim. Mas assim, fora pensando em outra coisa. E existe, doutora, alguma relação direta entre diabetes gestacional e a restrição de crescimento intrauterino? Tem aquela relação que eu falei, né? Mencionei aqui, que é, por exemplo, quando a mulher ela tem diabetes gestacional, ela consome muito menos carboidrato, né? Então, assim, e esse menos carboidrato pode faltar para o bebê e aí pode levar esse fator de restrição também. Que aí vai Então, faltar se ela tá numa glicose. dieta por conta da diabetes Por gestacional, isso, pode exatamente, interferir. por isso que precisa ter uma nutricionista para orientar a quantidade que ela pode comer de carboidrato, porque carboidrato na gestação não pode ser retirado. Minha obstetra, ela Precisa manda ser- tirar tudo, você acredita? Então, acredito. Mas não tirei, não tirei nenhum, que tira tudo. Gente, tirar carboidrato de gestante não dá, não. Uma que a gestante precisa pra, a energia dela, pro bebê, pra ela ter raciocínio, pra ela conseguir dormir, pra ela conseguir fazer hormônio, metabolizar, não tem como tirar carboidrato. A gente não tira carboidrato de ninguém, né? Nem de quem precisa emagrecer, nem de quem precisa perder peso, a gente precisa retirar carboidrato. A gente controla o carboidrato, é diferente. Mas retirar, Eu falei pra ela, falei, me recuso a passar fome. não. Falei, não vou passar Não fome. pode, E eu não tava demais. dentro também da tabelinha lá do máximo que poderia engordar estando acima do peso. Porque tem lá, se tá no peso ideal, se tá acima do peso, teste gestacional. E eu tava dentro ali, eu tava engordando, tipo, dentro do que podia. Aí eu falei, não, vou passar fome pra quê? Não vou passar fome. Continuei comendo tudo. Bem teimosinha. Por isso que, assim, o obstetra, ele dá aquela recomendação. Às vezes o obstetra nem fala isso, né? Mas a gestante entende que, tem que tirar tudo. Aí vai. E ela tira por conta... Muita gestante para de comer por conta própria. E aí vai que a nutricionista fala, nossa, mas que bom, consegui controlar minha glicemia. Tô comendo o que eu quero. Eu falei, pode comer o que você quer. A gente precisa controlar a quantidade. E ok. E ajustar o que você vai comer junto com esse carboidrato. Entendeu? Aí dá certo. O que pode ser feito para favorecer o crescimento do bebê dentro do útero? Quando entrar em restrição de crescimento, bom, primeira coisa é verificar como é que tá a sua ferritina dessa mulher. Então, a ferritina deu extremamente baixa, tá com reserva baixa. Então, vamos lá com o obstetra, né? Às vezes eu faço uma cartinha pro obstetra pedindo lá toda a educação para ele administrar o ferro endovenoso. Tem muitos obstetras que leem a minha cartinha, falam, não, verdade, a ferritina tá muito baixa, vamos lá administrar e dão. E aí volta a crescer. E aí, outra coisa também, carboidrato, né? Então, ajustar, às vezes, a quantidade de carboidrato também. Já fiz isso bastante com gestante, estava com restrição e deu certo. Eu entro, às vezes, com uma proteína, um whey protein, por exemplo, que estimula. O whey protein, ele estimula, né, síntese de massa muscular, ou seja, ele vai estimular o crescimento desse bebê também. Creatina também é um suplemento que podemos entrar como estratégia e ajustar a proteína dessa gestante, que muitas das vezes está baixa. E próprio whey protein, quando a gente já coloca, a gente já faz as duas coisas. Ajusta a proteína, estimula a produção também do crescimento do bebê via, né, a massa muscular. E em quais situações é indicado repouso? A nutrição também tem uma certa influência nessa parte ou não? Não. Repouso normalmente da gestante, você tá falando? Não, normalmente, olha, ultimamente eu não recebi gestante com indicação de repouso total. Não, minto, tive uma gestante que eu recebi, mas ela teve uma hemorragia forte no início da gestação, e a médica pediu para 3 meses ela ficar ali de repouso, certinho. E aí, mas foi uma também, até agora, assim, muito difícil essa questão do repouso. Antigamente era mais, antigamente tinha, tá grávida? Não vai fazer atividade física, não vai fazer nada, não vai fazer exercício. Hoje não, hoje a gente já sabe que existe uma recomendação, inclusive, para a gestante no primeiro trimestre praticar uma atividade física, isso vai ajudar, tá? Então, isso aí também é muito de médico para médico, tá? Mas o repouso em relação à nutrição não tem relação, assim. Você já acompanhou alguma paciente que teve uma história de superação para compartilhar com a gente? De superação, você está falando em relação a ter conseguido, por exemplo, uma controlar a diabetes gestacional? Sim. Não. Controlar a diabetes gestacional, passar aí por essa fase da restrição de crescimento. Sim, já tive pacientes assim que já chegou com a diabetes bem descontrolada. E quando a gente fez
toda a alimentação, mudou a alimentação, suplementação, conseguiu superar essa diabetes gestacional, que, como eu falei para vocês, tem caminho para isso, né? Então é só realmente fazer certinho, né? O controle, suplementar de forma adequada, atividade física também ajuda. Mas sim, a maioria, na verdade, das gestantes que fazem certinho, falam, mas tá, fazer certinho, até mando uma fichinha de acompanhamento para elas. Olha, coloca para mim aqui quais são essas dificuldades, o que você está conseguindo fazer, o que você não está conseguindo fazer. Porque assim, passar um plano alimentar é uma coisa, agora elas seguirem no dia a dia na prática é outra, né? Entendeu? Até a gente, às vezes, quantas vezes você fez uma agenda, isso eu vou fazer isso, aquilo. Quantos você conseguiu ticar, que você Acaba conseguiu fazer? burlando, né? Entendeu? Então, assim, ninguém é robô hoje em dia, né? A gente sabe que a gente trabalha, ainda mais eu que trabalho com gestante, eu sei como que é, o humor é diferente, né? A gente tem que ter, às vezes, muita forma adequada de conversar com elas, que elas acabam sendo mais sensíveis, né? Então, ver um comercial de margarina já fica toda derretida, chora, né? A gente quer. Você é mãe? Você tem, então. 2 neném também. Então, vocês sabem, a gente que é mãe, a gente fica muito, na gestação, a gente fica muito sensível mesmo. Então, assim, é saber realmente lidar com todas, né? Com as gestantes. Entendi. E tem algum cuidado especial que a mãe precisa ter no pós-parto? Algum cuidado importante para uma mãe que fez uma diabetes gestacional ou teve uma restrição de crescimento do bebê? Olha, eu sempre... Não, no pós-parto é continuar cuidando do controle glicêmico. Então, normalmente no pós-parto, quando elas continuam de acompanhamento, eu faço bastante o quê? O controle glicêmico delas, a carga glicêmica, o tipo de carboidrato que elas vão consumir. Até porque vai influenciar a alimentação delas pro leite materno, para amamentação. O que eu falo para elas? A gente não tem que pensar só em produção de leite, mas a qualidade do leite também importa. Então, esse cuidado. Agora, assim, mais específico, né? Pensando em restrição de crescimento, aí tem sim com o bebê, né? Com o bebê, eu costumo fazer o quê? A gente tem que acompanhar muito o ganho de peso, né? E, normalmente o ganho de peso, elas fazem com a pediatra, porque elas vão uma vez por semana na pediatra, pesar tudo certinho. E aí eu pergunto, né, como é que tá esse ganho de peso? Tá com dificuldade, né? Ou não, tá ganhando peso normalmente. Então, com o bebê, é todo um cuidado mais diferenciado mesmo. Então, normalmente com 3 meses já entra com ferro, né, suplementação de ferro. E aí, assim, eu suplemento ferro quelado, que não tem interação ali com outros nutrientes, né? Normalmente tem muito pediatra que receita sulfato ferroso, que não tem absorção praticamente quase nada e acaba com o intestino do bebê. Então, assim, eu suplemento ferro diferenciado. E normalmente os pediatras fazem o sulfato ferroso, que é uma forma de suplementar muito ruim pro bebê, ainda mais o bebê que tá com imaturidade intestinal ainda, acabou de nascer, não consegue digerir muita coisa. Por isso que suplementar bebê com 3 meses é muito ruim, né? Normalmente a gente espera 6 meses com a introdução alimentar, que aí ele tem uma absorção muito melhor, né? Dessa suplementação. Que estão passando por isso na gestação, seja diabetes gestacional, seja uma restrição de crescimento? Tenho. Bom, primeiro de tudo, para gestantes que estão ali com diabetes, se estão com uma restrição de crescimento, por exemplo, não se desesperem. Essa que é a primeira coisa que elas pensam, né? Ai, meu Deus, e agora? Que não sei o quê. Mas o que eu falo para vocês, que o melhor, assim, fala assim, no melhor, né? Um dos melhores investimentos que elas têm que fazer na gestação dela é ter um nutricionista materno-infantil para acompanhá-las. Porque o nutricionista, ele não vai só passar um cardápio, mas ele vai verificar. Isso eu tô falando um nutricionista especializado para gestação. Ele vai olhar, não somente ali montar um cardápio, mas ele vai realmente ter um parâmetro geral de o que está acontecendo com o seu bebê e com você. Entendeu? Com a gestante, no caso, né? Então, assim, existe caminho, existe solução, não se desesperem, é preciso ter um acompanhamento, sim. Eu falo assim, que ter um profissional assim não é luxo, é necessidade para a gestante, principalmente a gestante que está com essas intercorrências acontecendo. E que assim, e outra coisa, né, que eu falo para elas, é se cuidar para ontem, né? Não deixar para depois, amanhã eu vejo, amanhã eu vou. Não, se cuidar o mais rápido, se cuidar, porque gestação a gente corre contra o tempo. Tem que ser uma coisa muito rápida, tem que ser uma coisa que a gente tem que tratar assim, ó, bem rapidamente para ter os resultados que a gente precisa, né, pro bebê, tá bom? O bom de ter esse acompanhamento é que a paciente acaba se
se prontificando a estar ali, né? Assume essa responsabilidade de Sim. estar tendo esse acompanhamento. Sabe quando você vai pra academia e contrata um personal, e aí você some, aí o personal fica, e aí, você não vai? Exatamente. Então, acho que acaba dando até uma responsabilidade a mais. Não, inclusive, tem pacientes minhas que a gente acaba criando até uma amizade. Porque gera muita identificação, quando é mãe para mãe, né? A gente acaba se identificando. E a gente acaba entendendo, tendo mais empatia. Mãe entende outra mãe, gestante entende outra gestante. Por isso que gestantes geralmente estão muito em grupos, né? Então ela se entende. E a gente também acaba entendendo, nós que atendemos. Teve uma outro dia que falou, nossa, você me tranquilizou tanto agora, porque a minha obstetra me esfolou viva porque eu tô com a minha glicemia alta. E quando ela chegou em mim, eu conversei com ela com muita calma, que não sei o quê. Ela falou, nossa, você me deu uma paz agora, que agora eu tô muito tranquila. Então, assim, além de, não é só montar cardápio, mas a gente lida muito com o emocional das mães também. Bom, eu, né, porque eu sou manteiga derretida, então eu acabo me colocando muito no lugar delas, acabo também entendendo. E como que é a dificuldade, assim, pra montar um cardápio, de repente, pra uma mãe enjoada, que não come muita coisa, não gosta de um monte de coisa, você monta de acordo com o que a pessoa gosta? Por exemplo, eu vou montando de acordo com o que ela tá conseguindo comer, até porque gestante tem muita aversão alimentar. O que é a versão alimentar? Por exemplo, eu amo, sei lá, frango. Na gestação eu não suporto ver frango. Eu já peguei gestante que não conseguia comer nem carne, nem frango, nem nada de proteína animal. Então a gente vai para proteína vegetal. Vamos para os grãos, vamos para as outras opções que a gente tem. A gestante, ela fica igual um bebê de 2 anos, então, Exatamente. né? Então, tem gestante que realmente é bem difícil da gente trabalhar, assim, porque ela já vem entrando na gestação. Antes da gestação, ela já tinha um paladar um pouquinho, né? Totalmente alterado. Mas eu vou montando de acordo com o que ela tá conseguindo comer. Aquelas assim, porque uma amiga minha, Uma amiga minha, ela, por exemplo, fruta, só come banana, maçã e uva. Salada, só come alface. Uhum. Então, mas isso também vem muito do quê? De como que foi a alimentação dela na infância. Isso também é muito de base. Por isso que eu falo que a base da alimentação de um adulto hoje foi formado lá na vida intrauterina, introdução alimentar. Essa criança comia de tudo. Comia peixe, hoje não pode ver peixe, nem cheiro. Mudou tudo. Essa criança... Então temos que para um caso estudar, né? Mais alguma pergunta, Mi? Não. Sobre alimentação? Não. Doutora, você atende só presencialmente ou também faz consultas online? Atualmente eu faço, digamos que 80% dos meus atendimentos são online, porque a procura é online. Ah, legal. Então atendo gestantes de fora do Brasil também que procuram, Brasil inteiro. E presencial, eu estou em São Paulo, ali no bairro de Sacomã. É bem próximo à estação de metrô, né? Mas é aquilo que eu falei, 80% é online, o pessoal procura bastante mais online. Então, pessoal, a gente vai deixar de novo aqui o nome e o @ da doutora, porque aí lá tem seu contato, né, no seu Instagram. Tem o contato. Tem contato, quem tiver WhatsApp. interesse, quem tiver gestante, quiser ter uma consulta com uma nutricionista, ter uma nutri pra chamar de sua, aqui vai ficar em algum lugar da tela, já tá, Aparecendo, o @ da doutora. Tá bom? Obrigada, doutora, por ter vindo. Obrigada a vocês, agradeço demais a participação aí do podcast. Muito obrigada. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Ficamos por aqui. Beijo. Tchau.